Muito boa noite, sejam bem-vindos ao último capítulo da nossa série, A Espera de um Milagre. E, na verdade, o que nós estamos querendo transmitir com essa série é um pouco mais de esperança para os momentos de dificuldade que todos nós enfrentamos. Talvez alguns estejam enfrentando nesse momento, alguns acabaram de passar e alguns, quem sabe, ainda vão passar por tempestades, porque é inerente a estar vivo você enfrentar tempestades. Então, para isso que nós criamos essa série. E no primeiro capítulo, nós explicamos, com o maior cuidado possível, que algumas vezes, os problemas e as tempestades são oportunidades que Deus usa para fazer-nos crescer. Algumas vezes você vai estar passando por algum problema, ou uma depressão, ou uma tristeza muito grande, ou um problema de saúde. Algumas vezes Deus vai usar esses momentos, quem sabe, como o maior momento de crescimento da sua vida. É isso que nós falamos no primeiro dia. E no segundo dia, nós falamos uma outra coisa: o que fazer naqueles momentos de tempestade? Quando você está no meio da tempestade, no olho do furacão, o que fazer nesses momentos? Como orar nesses momentos? Foi isso que nós falamos na semana passada. E a Bíblia e o apóstolo Paulo nos ensinam como orar naqueles momentos, para a gente orar até que a paz venha sobre nós. Não é orar até que o problema acabe, mas até que a paz venha sobre nós, porque em paz nós enfrentamos melhor os problemas. Então essas duas mensagens já estão no site da Capela. Se você está aqui pela primeira vez nessa série, não sabe do que a gente está falando, você é bem-vindo para assistir essa série, esses 2 capítulos lá no site. Bom, hoje, para encerrar essa série, eu espero, até o final dessa mensagem, trazer bastante esperança para todos nós, para aprendermos a lidar com essas dificuldades, com essas lutas que todos nós, num momento ou outro, acabamos enfrentando. Jesus falou no final do Sermão da Montanha que as tempestades vêm para o sábio, aquele sábio que constrói a casa sobre a rocha, e a tempestade vem sobre o tolo, aquele que constrói a casa sobre a areia. A diferença entre os dois é a estrutura, é o fundamento, a fundação que cada um tem, e aí vai fazer com que um resista à tempestade e que o outro destrua, que a sua casa seja destruída. Bom, para começar essa mensagem, eu desejo usar com vocês e ensinar para vocês um versículo que eu ensinei aqui na igreja há exatamente 2 anos e 1 mês atrás. Eu estava vendo quando que nós falamos sobre isso. Se você lembrar do versículo, eu vou ficar muito feliz. Puxa vida, que legal, né? 2 anos e 1 mês depois, algumas pessoas ainda lembram do versículo. Que está lá no Salmo 33, 22, que diz o seguinte: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, assim como está em ti a nossa esperança. Vamos primeiro ler todos juntos esse versículo? Podemos? Aí aproveita, acorda o que está dormindo aí do seu lado. Vamos ler todos juntos. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Do outro lado agora. De novo. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Será que a gente consegue falar sem o telão? Vamos tentar? Esteja sobre nós, Senhor, o teu amor. Como? Vocês são muito bons. Muito bons, muito bons. É essa esperança que nós queremos tratar nessa noite. É essa esperança, que a nossa esperança precisa estar em Deus. Se você, em algum momento da sua vida, colocou a sua esperança em alguém, ou num relacionamento, ou se você colocou a sua esperança nos seus talentos, ou se você colocou a sua esperança num casamento, e se você se desapontou com algumas dessas coisas, você sabe do que nós estamos falando, ou do que nós pretendemos falar nessa noite. Porque essa é que é a tensão. Muitas vezes, quando nós nos desapontamos, quando nós perdemos a esperança, geralmente nossa esperança está no lugar errado.
Geralmente, nossa esperança está em alguém, pessoas que às vezes não podem resolver o nosso problema, não podem nos preencher de esperança. Então, se você já passou por isso, talvez um trabalho, que você apostava tudo numa empresa, você se dedicou, você se esforçou, e de repente, você foi mandado embora. E a sua esperança estava toda ali. E você ficou desesperado. Olha que interessante essa palavra. Desesperado é sem esperança. Se você já passou por alguma dessas situações, num relacionamento, ou até na escola, ou até nos seus estudos, se você se desapontou alguma vez, é sobre isso que nós estamos falando, sobre essa esperança que às vezes a gente deposita nas coisas ou nas pessoas erradas. Inclusive, uma boa definição de esperança esperança são pessoas ou coisas que centralizam a nossa expectativa. Isso é esperança. Esperança são pessoas ou coisas que centralizam a nossa expectativa. Quando você olha para o seu futuro, aquelas coisas ou aquelas pessoas estarão ali. Quando você imagina seu futuro, você coloca suas expectativas em coisas ou pessoas. Isso é uma boa definição de esperança. Então, algumas pessoas chegam num ponto da vida que começam a desistir, a ficar desesperançosos. Tem pessoas que entram numa depressão profunda por causa disso, porque perderam a esperança em coisas ou em pessoas. E isso acontece cada dia com mais frequência. A cada dia que o mundo vai evoluindo e crescendo e desenvolvendo, isso acontece com mais frequência. Nós vamos perdendo a esperança. Você fica pensando, por que eu vou me envolver se eu sei que eu vou entrar num relacionamento, mas eu já passei por 3 relacionamentos e os 3 deram errado. Por que eu vou tentar um quarto? Você perdeu as esperanças no relacionamento. Por que eu vou me esforçar numa empresa que eu estou trabalhando, se pode acontecer deles me mandarem embora de uma hora para outra sem que eu espere? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou estudar, se para chegar à presidência da República basta o 4º ano de idade, escolar? Por que nenhuma questão partidária aí, só um exemplo. Mas por que eu vou servir, por que eu vou me doar, se geralmente eu vou acabar me desapontando com alguma coisa? Então, as pessoas vão perdendo a esperança. Vão perdendo a esperança. E a esperança é mais ou menos como uma escada que a gente está representando aqui. Muitas vezes, nós construímos uma parede e encostamos uma escada, às vezes apoiados na família. É o primeiro lugar onde você apoia a sua esperança, a sua escadinha. É na família, quando você nasce, quando toda a sua expectativa, toda a sua esperança está nos seus pais. E eles vão cuidar de você, eles vão suprir as suas necessidades. Aí, na adolescência, você já começa a achar que não é bem assim, e às vezes você muda a sua escadinha de lugar, mas às vezes você se apoia no seu talento. Pessoas extremamente talentosas tendem a colocar toda a sua esperança nos talentos. Você é um grande músico, um grande arquiteto, um grande engenheiro, ou um grande advogado, seja o que for, você coloca a sua expectativa, suas esperanças todas na sua profissão, no seu talento, baseado no seu talento. Ou então, em dinheiro, nas riquezas. Muita gente coloca as expectativas, se um dia eu conseguir aquilo, ali tudo estará resolvido na minha vida. Muita gente coloca a esperança no dinheiro, nas riquezas. Muita gente coloca numa carreira. Você entrou numa empresa, começou a crescer, você coloca todas as suas expectativas lá, você encosta a sua escadinha na sua carreira, esperando crescer, esperando enriquecer, e ali está toda a sua esperança. Sua vida faz parte daquilo. Às vezes, num casamento. Muitas pessoas acham a pessoa aparentemente ideal, se casam e colocam toda a expectativa naquele casamento. E aí você se casa e você faz as juras de amor e você promete ser fiel até a morte, e a outra pessoa promete ser fiel até encontrar uma outra pessoa. Às vezes acontece isso, e os casamentos acabam, e aí a pessoa desmorona, perde toda a sua esperança, porque estava encostada ali no casamento. Então isso acontece muito. Pessoas que confiam na inteligência, confiam na família, nos talentos, no emprego, nos diplomas. Já viram? Muita gente confia na inteligência. Você tem lá formação, aqui, ali, doutorado, mestrado, tudo, você se apoia nisso para viver. Você apoia a sua escadinha inteira nisso.
Você coloca a sua expectativa toda aí. E a gente faz isso sem consciência. Ninguém faz isso de propósito. Fala assim, não, vou colocar minha escadinha baseado na minha carreira ou na minha família. Ninguém faz isso consciente. Você faz isso inconsciente. Você só vai perceber que fez isso quando você cair da escada ou quando a parede ruir. Aí que você vai perceber que toda a sua esperança estava ali. É quando as coisas não dão certo que a gente acorda para esse fato. De que toda a nossa esperança estava num relacionamento, estava num emprego, estava num talento, estava numa carreira. É quando as coisas não dão certo que a gente percebe. Bom, é óbvio que se a gente está numa igreja, se nós vamos ler a Bíblia daqui a pouco, é óbvio que você pode já esperar, você não precisa esperar o final da mensagem para saber que a Bíblia vai te falar que você devia colocar sua esperança em Deus. Não precisa fazer mistério quanto a isso, é óbvio que nós vamos falar isso. Tanto que o versículo que nós aprendemos, esteja sobre nós, Senhor, o teu amor, assim como está em ti a nossa esperança. A Bíblia fala disso o tempo todo. Do Velho ao Novo Testamento, a Bíblia está falando disso, de colocar a esperança em Deus. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo, falando com o seu discípulo Timóteo, ele fala o seguinte, fala para os ricos aí da cidade, não colocarem as suas expectativas e as suas esperanças nas riquezas, porque são fúteis. Então a Bíblia está cheia desses comentários sobre isso. Bom, em suma, o que a Bíblia está falando é assim, não coloca a sua escadinha nas coisas que não vão se sustentar com o tempo. Não coloca, porque uma hora você vai se desapontar. E é lógico, é lógico que você já leu isso na Bíblia, é lógico que você já aprendeu isso, e aí você, sem querer também, sem estar de propósito, você faz uma coisa muito engraçada. A gente ora assim, quando você está com a sua escadinha apoiada em alguma coisa que não é Deus, você ora assim, Deus, por favor, faz com que a minha empresa continue a crescer, para que eu nunca perca o emprego. Senhor Deus, traz a minha namorada, a minha esposa, a minha noiva, o meu marido de volta, por favor, porque eu preciso, nos meus planos, não existia a possibilidade de viver sem essa pessoa. Senhor Deus, abençoa os meus talentos, para que a gente fica pedindo para que Deus fortaleça a nossa parede baseada nas coisas onde nós colocamos as nossas expectativas e as nossas esperanças. É assim que a gente acaba orando. E às vezes, Deus vai olhar para mim e para você e vai falar assim, filho, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não importa o quão inteligente você seja, o quão sábio você seja, o quão talentoso, o quão bonito você seja, não importa. Isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Já viram que muita gente coloca a expectativa na beleza também? É interessante isso. A gente tem muita gente bonita nessa igreja, graças a Deus, é um conforto estar aqui pregando para um monte de gente bonita, mas tem gente que coloca as suas expectativas de vida em cima da beleza. Se eu conseguir me manter bonito, eu vou arrumar um bom casamento, eu vou ser feliz, a tristeza não vai chegar à minha casa, se eu conseguir fazer aquela cirurgia de lipoaspiração, então aí pronto, aí nunca mais eu vou ser triste na minha vida, se eu conseguir fazer aquela outra cirurgia importante para as mulheres, também eu vou ser feliz. A gente coloca as expectativas nas coisas e às vezes nas pessoas. Bom, mais uma vez nós vamos recorrer ao apóstolo Paulo para nos explicar exatamente como a gente deveria fazer. E o porquê de tudo isso. Por que acontece isso com a gente? Por que as coisas acabam não funcionando? E Paulo, que nós temos falado do apóstolo Paulo aqui nos 3 dias dessa série, Paulo é um cara que viveu muito sofrimento, como nós falamos no domingo passado aqui. Nós narramos uma trajetória de Paulo, onde ele sofreu muito, naufragou, foi preso, foi torturado, foi apedrejado, depois ainda foi picado por uma cobra. O cara que conhecia o sentimento de sofrimento, a dor, está escrevendo para a gente, revelando coisas importantíssimas sobre isso, sobre a esperança. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 8. E Romanos é um livro difícil, e Paulo era um mestre da lei, um cara muito culto, então às vezes a gente precisa gastar um tempo mesmo estudando, porque é um livro difícil às vezes da gente entender numa primeira leitura, assim. Então por isso eu vou
saltar alguns versículos, algumas partes, para tentar ir direto no ponto, para ajudar vocês a entender. Talvez eu não devesse fazer isso, né? Porque quando a gente deixa a coisa muito complicada, as pessoas saem da igreja falando assim, puxa, hoje foi profundo. Né? Vamos. Meu pai contava uma história, assim, que às vezes você está lá na frente, o pastor está lá na frente, se despedindo das pessoas, né? A pessoa chega, pastor, olha, seu sermão hoje foi maravilhoso. Eu não entendi nada, mas foi, muito lindo. Mas a gente não trabalha desse jeito aqui, então eu vou me esforçar, vou dar o meu máximo para conseguir simplificar isso aqui, para que todos possam entender. Então, abra sua Bíblia lá em Romanos 8. Paulo vem contando aqui, ele vem contando a história do pecado. Tá? Antes de chegar no versículo que nós vamos iniciar aqui, ele vem historiando, ele se remete lá ao Gênesis, onde tudo começou. Paulo diz o seguinte, tudo de ruim que acontece até hoje, com todos nós, a fonte do problema foi lá no início de todas as coisas, quando o pecado entrou nesse mundo. O pecado desgraçou toda a história da humanidade quando entrou nesse mundo. Deus deu tudo para Adão e Eva e deu uma única regrinha, e Adão conseguiu desobedecer aquela única regra, e aí então o pecado entrou. E eu já falei isso uma vez, antes que você critique Adão, veja se você também é um cara super obediente, nunca desobedece nenhuma regra, porque pode ser que você está criticando e você faz a mesma coisa, não sei. Mas Adão fez isso e o pecado entrou no mundo e corrompeu tudo. Com o pecado entrou a morte no mundo. Então, desde que o pecado entrou, tudo na humanidade está fadado a acabar, a morrer, a se corromper, a decadência, desde que entrou o pecado. Tudo, eu, você, as plantas, os animais, o Brad Pitt, a Jolie, o Robert Pattinson, todo mundo está fadado a envelhecer, a morrer. Infelizmente, desculpa se isso é novidade para alguém, eu não queria assustar ninguém, mas é a verdade. Desde que o pecado entrou no mundo, entraram as doenças, os problemas. Eu, às vezes, olho no espelho e vou ficando frustrado, porque cada vez mais cabelo branco vai aparecendo aqui. Eu vou jogar a bola, já não corro mais como eu corria 10 anos atrás. Quer dizer, o pecado trouxe isso para a humanidade. Então, tudo está fadado à falência. É sobre isso que Paulo está falando. Esse é o ciclo da vida, mas Paulo traz esse problema à tona para explicar isso, o assunto que a gente quer falar hoje, que é sobre esperança. Então, Paulo começa lá no versículo 19, falando o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza é o mundo, a terra e tudo. Pois ela, a natureza, e todas as coisas, eu, você e todo mundo, ela foi submetida à futilidade, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Paulo não está escondendo o jogo aqui, ele está sendo bem sincero, ele está falando assim, gente, a natureza, o ser humano e todas as coisas estão sujeitas, estão escravas, olha a palavra que ele usa aqui. A nossa tradução é a Nova Versão Internacional, mas a palavra que ele usa é escravidão da decadência. Todos nós estamos atados, escravizados à decadência. Então, tudo nessa terra tende a decair, a se corromper, a adoecer, a morrer. Infelizmente, é essa a verdade. Paulo vai nos animar um pouco daqui a pouco, mas ele começa falando uma realidade muito importante. Ele vai revisando um fato fundamental, que isso acontece, não adianta a gente tentar fugir disso aqui. Claro que a vida tem coisas maravilhosas, a vida não tem só coisas ruins e nem pessoas ruins, está cheio de coisas maravilhosas, mas a tendência de tudo e de todos, pessoas boas, pessoas ruins, coisas boas, coisas ruins, infelizmente, a tendência é a decadência para todas as coisas. Tinha até uma música do Lobão, dos anos 80, metade aqui acho que não participou, mas chamava Décadence avec élégance, que é, em francês, a decadência com elegância. Quer dizer, já que vai para a decadência, que seja com elegância. Mas, enfim. Bom, nos próximos versículos, o 22 e o 23, Paulo fala assim que toda a natureza, ela geme com dores de parto, ela quer algo melhor. Todos nós esperamos por algo melhor.
por uma redenção. Paulo explica isso, é muito bonito. Eu gostaria que todos chegassem em casa depois, hoje ou amanhã, quando acordar, amanhã é feriado, que todos pudessem ler o capítulo todo de Romanos 8. E aí, quem sabe até para analisar o que a gente falou aqui e tal. Ótimo, eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo inteiro, porque isso vai ajudar muito a compreender a problemática do sofrimento. Versículo 24, ele diz o seguinte: pois nessa esperança, quer dizer, nessa esperança, qual que é a esperança? A esperança de quando nós aceitamos Jesus, nós temos a esperança de que a vida começa diferente, nós nascemos de novo, é uma expressão muito usada pelos cristãos. Quando você recebe Jesus, quando você começa a seguir Jesus, você troca a sua natureza, você nasce de novo. Então, esse fato nos traz a esperança de começar uma nova história, que vai ter um final feliz, que ultrapassa essa vida. É uma esperança que nós cristãos temos, nós vivemos com essa esperança. Então, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem que espera por aquilo que está vendo? Paulo está simplesmente, é muito simples isso aqui, ele está falando o seguinte: isso é algo que nós cremos e não algo que nós vemos. Nós vivemos numa esperança que nós cremos nela e não vemos, porque quando você está vendo uma coisa, ela não é mais esperança, você já está vendo aquilo na sua frente, ela não é esperança, é muito simples isso. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paulo está falando, já que a gente vive nessa expectativa de dias melhores, nós precisamos aguardar esses dias melhores, essa vida melhor, esse reinício, essa transformação, essa mutação. Nós precisamos esperar isso pacientemente. É isso que Paulo está tentando nos explicar aqui. Mas ele diz ali no versículo 26 e 27 que Deus sabe que é difícil para a gente esperar. Deus sabe o quão é difícil você aguardar por algo que vai acontecer depois, na eternidade, depois da sua passagem. É muito difícil, porque nós estamos aqui hoje, aqui e agora. Nós estamos vivendo os problemas. Então Deus tem essa sensibilidade, Ele sabe disso. E aí, lá no versículo 26 e 27, Ele fala uma coisa magnífica. Quando você está lá sofrendo, Paulo fala o seguinte: nessas horas, o Espírito de Deus intercede por você. Quem já chegou no fundo do poço de algum acontecimento, um relacionamento, uma falência, seja lá o que for, sabe que às vezes a gente não consegue nem orar. Às vezes a coisa aperta tanto, dói tanto, que você tem dificuldade de começar a orar. Você fica o coração esmagado, tudo dói, sabe? Tudo é difícil. Então, Deus sabe disso, sabe que é assim. Então, às vezes, nesses momentos, o próprio Espírito intercede por nós, é isso que está lá no versículo 26 e 27. Bom, aí no 28, Paulo continua assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí ele faz uma pergunta interessante: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Quer dizer, diante disso que nós estamos aprendendo e ouvindo, que a natureza está predestinada à decadência, diante de tudo isso, o que nós vamos fazer? Qual que é a resposta? E ele mesmo responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí você pode falar: Paulo, está complicado, você pode explicar isso um pouco mais? Aí ele fala o seguinte: aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Olha que versículo lindo. Aquele Deus que nos amou a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, como que Ele não vai se importar quando você está sofrendo? Como que Ele não vai atender o seu pedido? Como que Ele não vai se sensibilizar com o seu sofrimento? Como que Ele não vai estar ao seu lado na hora que você precisa? Claro que vai. Se Ele fez tudo o que fez, é óbvio que Ele vai estar sempre com você, seja lá qual for o problema que você esteja enfrentando, que você vai enfrentar ou que você já enfrentou. Deus está sempre com você, é isso que Paulo está falando. Aqui é o lugar onde você coloca a sua esperança, é nisso. Nisso você pode colocar a sua esperança.
E Paulo conclui o texto dizendo o seguinte: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Paulo está querendo dizer que aqui é o lugar onde vale a pena você colocar a sua esperança. Paulo está dizendo o seguinte: se você quer colocar a sua esperança em alguma coisa, você precisa mudar a sua escada de lugar. A única coisa, o único lugar onde você pode encostar a sua escada e colocar a sua esperança é nesse amor. É em Jesus Cristo, é no que Ele fez por nós, é no que Deus fez através do sacrifício de Jesus. Mas você pode me perguntar, mas como que eu faço isso na prática? Eu entendi filosoficamente o negócio, está certo, ali eu preciso colocar minha esperança, mas como que isso se traduz no meu dia a dia? Ora, você vai continuar amando do mesmo jeito, com toda a intensidade do seu coração. Você vai mergulhar nos relacionamentos com todo o seu coração. Mas quando eles não funcionarem, quando não derem certo, você não vai ficar sem esperança, porque a sua esperança não estava encostada no relacionamento, sua esperança estava encostada no amor de Deus. Você vai continuar perdoando as pessoas 1, 2, 3, 4, 5, 15, 75 vezes. Você vai continuar perdoando as pessoas. Mas o dia que você precisar do perdão de alguém e essa pessoa não te oferecer o perdão, você não vai perder as suas esperanças, porque suas esperanças não estavam naquela pessoa, suas esperanças estavam em Deus e no amor de Deus. Seja lá o que for que você imaginar, você pode trabalhe intensamente, de todo o coração, a Bíblia fala isso, trabalhe de todo o coração, faça as coisas como se fizesse para Deus, e não para o seu patrão. Faz de todo o coração, invista tudo naquela firma, naquela empresa, naquele negócio, invista tudo. Se um dia você for mandado embora, você não vai perder as esperanças, porque a sua esperança não estava apoiada ali, estava apoiada em Deus. O que nós fazemos na prática? O que a gente faz na prática? A gente continua estudando, a gente continua se desenvolvendo, a gente continua negociando, a gente continua se casando, amando, montando família, a gente continua fazendo tudo com mais determinação e mais coração ainda. A gente se envolve em tudo, a gente pode viver uma vida regada pelas virtudes do reino de Deus, seguindo a palavra de Deus e viver intensamente desse jeito. E nesse período, se alguma coisa não funcionar, você não vai para o fundo do poço, porque a sua esperança, a sua expectativa não estava ali. Percebe? É mais ou menos isso que Paulo está tentando falar para a gente. Viva intensamente, viva como Jesus viveu. Imagina, Jesus viveu muito intensamente. Pessoas, Madre Teresa de Calcutá viveu intensamente, tanta gente viveu intensamente e se foi. Mas viva intensamente. Mas coloque a sua esperança aonde ela pode ficar firme. Porque nós somos bons de construir paredes e querer que essas paredes nos sustentem. Nós somos experts nisso. Nós confiamos demais naquilo que a gente constrói com as nossas mãos. Nos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, nos estudos, nós confiamos demais, mas isso fatalmente, se não te desapontou ainda, um dia vai te desapontar, não tem jeito. Por isso, Paulo está nos aconselhando, coloque a sua escadinha, a sua esperança, num lugar onde ela não vai cair, você nunca vai se desapontar, nunca. Coloque nesse amor de Deus, nesse amor que Deus tem por você, demonstrado na cruz por Jesus Cristo. Coloque a sua esperança nisso. Viva com a sua esperança nisso. Porque o lugar onde você apoiar a sua esperança vai determinar o quanto você vai se manter
esperançoso num mundo sem esperança. Parece complicado, mas não é. O lugar onde você colocar a sua escadinha, a sua esperança, vai determinar o quanto você vai se manter esperançoso num mundo, numa natureza sem esperança. À medida que você coloca a sua escadinha, a sua esperança na cruz de Cristo, nesse amor que nós falamos aqui no começo, esteja sobre nós o teu amor, Senhor Deus, assim como está em ti a nossa esperança. Quando você colocar a sua esperança ali no lugar certo, isso vai determinar a forma como você vai lidar com o mundo corrupto, com um mundo sem esperança, com um mundo onde parece que tudo está indo cada dia pior, está tudo piorando, os relacionamentos são mais vazios, as pessoas são menos comprometidas, os contratantes são mais volúveis, e as empresas estão toda hora trocando. Não interessa, a sua esperança não está na empresa, a sua esperança não está no talento, a sua esperança não está na riqueza, a sua esperança não está na inteligência, está nesse amor. Então a grande pergunta, para a gente encerrar essa série é: aonde você tem colocado a sua esperança? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos responder para nós mesmos. Aonde eu tenho colocado a minha esperança? Onde eu apoio a minha escadinha? Será que eu estou apoiando a minha escadinha em alguma coisa? Ou em alguma pessoa? Ou será que eu estou apoiando a minha escadinha ali, nesse amor demonstrado por Deus ali naquela cruz? Aonde que nós temos colocado a nossa esperança? Eu sei que você deve ter sonhos, eu sei que você coloca a sua cabeça no travesseiro, você imagina uma vida, eu sei que você imagina um sucesso na sua profissão, no seu casamento, em tudo. Continue fazendo tudo isso. É esse o conselho do apóstolo Paulo. É isso que a gente pode aprender com esse trecho. Continue fazendo isso, cada vez com mais intensidade. Mas saiba onde que está a sua escadinha, onde que está a sua esperança. Porque se estiver nessas coisas, se estiver nas coisas ou nas pessoas, uma hora você vai se desapontar. Coloque a sua esperança em algo que seja infalível, que é o amor de Deus demonstrado naquela cruz. Então a minha oração para cada um de vocês é que, quando as coisas começarem a ficar difíceis, ou para aqueles cujas coisas estão difíceis hoje, quando o chão começar a ruir, a abrir, descubra onde está a sua esperança, onde estão as suas expectativas, no que você realmente confia. Porque se a sua esperança estiver nesse amor, você jamais cairá. Sua casinha não vai cair com a tempestade. É assim que nós vamos viver, mantendo a nossa esperança num mundo sem esperança. Essa é a grande resposta da nossa série. É dessa forma que nós conseguimos viver esperançosos num mundo completamente sem esperança. Então eu quero encerrar essa série, eu quero orar por todos nós, mas eu fiz um pedido especial também para o Ministério de Louvor, para eles tocarem aquela música do início de novo. Aquela música, se você puder agora prestar atenção, a gente não vai ter a dança agora, é só a música. Se puder prestar atenção nessa letra, essa letra resume o que nós estamos falando aqui. E o mundo, a gente não vê grandes progressos no mundo, a gente só vê o mundo indo cada vez mais para o buraco, para a decadência. Mas essa música fala assim que Deus faz coisas incríveis, coisas lindas, a partir do pó. Não foi assim? Não é assim que a Bíblia nos ensina? Nós fomos criados do pó. Deus faz coisas lindas do pó. Deus faz coisas lindas a partir de nós, de cada um de nós. Deus pode fazer coisas lindas na sua vida, independente do que você esteja vivendo hoje. Deus pode, se do pó Ele faz coisas maravilhosas, Ele faz coisas maravilhosas na sua vida também. Amém? Quero orar com vocês. Senhor Deus, a cada domingo que nós estamos aqui, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe, Senhor Deus, que de maneira alguma nós deixamos de ser sensíveis aos problemas que algumas pessoas estão vivendo nos dias de hoje, Senhor Deus.
algumas pessoas que estão com o chão aberto debaixo dos pés, algumas pessoas que estão profundamente desapontadas com pessoas, com coisas, com situações, vivendo frustrações na área das finanças, da família, da saúde. Deus, o Senhor sabe que nós sentimos junto com essas pessoas a dor delas, Senhor Deus, porque nós também vivemos isso nas nossas próprias vidas. Nós perdemos pessoas, nós perdemos saúde, nós às vezes estamos sem condições financeiras, todos estamos sujeitos a essas tempestades da vida, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós temos aprendido na Tua Palavra que se colocarmos a nossa esperança em Ti, Senhor Deus, o Senhor nos ajuda nesses momentos de luta, de dificuldade, o Senhor segura a nossa mão, o Senhor nos tira do fundo do mar, Senhor Deus, o Senhor faz coisas lindas a partir do pó que talvez nós nos encontremos nesse momento. Então, eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, o Senhor comece uma obra maravilhosa no pó que talvez nós estejamos hoje, Senhor Deus. Que o Senhor restaure, Senhor Deus, a nossa confiança em Ti, Pai. Que nós possamos realmente, Senhor Deus, aprender a colocar as nossas expectativas na cruz de Jesus Cristo. Não nas coisas, não nas pessoas, nem na igreja, nem nos pastores, nem em professores, nem na nossa inteligência, nem nos nossos talentos, em lugar nenhum, mas que nós aprendamos, Senhor Deus, a colocar a nossa expectativa e a nossa esperança em Ti, naquela cruz, naquele amor demonstrado naquela cruz, Pai, que é o que pode transformar-nos do pó para fazer de nós coisas maravilhosas, Pai. Então eu oro por cada um, Senhor Deus, que nesse momento está atravessando uma luta dessa, Senhor Deus, para que em nome de Jesus a Tua paz esteja sobre esses corações e a Tua força, Senhor Deus, ajude cada pessoa a se reerguer do pó, Senhor Deus, e frutificar e fazer coisas lindas, Pai. E ajude-nos, Senhor Deus, também a lembrarmos, Senhor Deus, da Tua palavra quando estivermos enfrentando uma tempestade, para aqueles que não estão hoje vivendo uma tempestade, Senhor Deus, que nós possamos nos lembrar, naquele dia que estivermos no meio do temporal, que nós nos lembremos dessa Tua palavra, Senhor Deus, que a nossa expectativa precisa estar em Ti, nossa esperança precisa estar em Ti, Senhor Deus, porque aí sim, o Senhor vai nos proteger, nos segurar de pé, Senhor Deus, e vamos sofrer e vamos ter dores, mas nossa esperança não morre, porque está em Ti, não nas coisas, não nas pessoas. Ajude-nos a nos lembrar dessa verdade, eu Te peço do fundo do meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. And all this pain, I wonder if I ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? And you make beautiful things, you make beautiful things out of the dust. And you make beautiful things, you make beautiful things out of us. All around, hope is springing up from this whole ground. Out of chaos, life is being found in you.
You make beautiful things out of the dust. And you make beautiful things. You make beautiful things out of Que Deus possa fazer coisas maravilhosas e maravilhosamente lindas na vida de cada um de vocês. Amém? Até domingo que vem.